O trabalho que vamos apresentar é sobre a ditadura militar no Brasil. Mas antes de tudo, vamos entender o que é uma ditadura. Ditadura é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou grupo, que no caso do Brasil foi nas mãos dos militares. Possui como principais características um poder centralizado, cancelamento dos direitos civis, prisão de opositores políticos, porque evitando a oposição, estariam proibindo ou controlando partidos políticos, manifestações públicas e sindicatos, além de censura aos meios de comunicação. Mas antes de tudo, precisamos entender quais foram os antecedentes do golpe militar no Brasil. Primeiramente, Jânio Quadros, então presidente do Brasil, que tinha como característica uma política de austeridade, como confiscar poupanças, esse tipo de coisa, ele condecorou Che Guevara, o que incomodou a elite de direita, e ele também fazia algumas proibições sociais sem sentido, como proibir o uso de biquínis em praias. E daí, a UDN, que é um partido, dizia que ele iria dar um golpe, ele planejava um golpe. E para meio que dizer que eles estavam errados, o Jânio Quadros renunciou esperando um grande apelo da população para que ele ficasse, e ele não ficou. E o Jango, vice-presidente, subiu ao poder. João Goulart, que é o Jango, sobe ao poder e ele tinha como parte da sua defesa de política as reformas de base, como fiscal, administrativa, universitária e principalmente a agrária. E ele também era simpatizante do comunismo, ou seja, ele gostaria de se aliar a países socialistas. Temos aqui no slide que, pela proximidade com sindicatos e trabalhadores, Jango passa a ser considerado um perigo comunista. Também temos que entender que, naquela época, o Brasil permitia que o presidente e o vice-presidente fossem de partidos diferentes, ou seja, eles teriam planos diferentes para o país. Isso faz com que exista insatisfação com o projeto político de Jango. Temos também a polarização política da Guerra Fria, que estava no contexto mundial, e também havia o medo da expansão socialista para os países da América Latina. E os Estados Unidos, eles se aproximam dos militares e da elite econômica brasileira, bem como intervia na América Latina para frear o comunismo. Temos também o episódio da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi um movimento onde a classe média opositora ao governo lutou pelos ideais como moralidade, ordem e anticomunismo, e o resultado dessa manifestação com a mobilização de tropas resultou no golpe militar. Então, no dia 31 de março de 1964, tanques do exército são enviados para o Rio de Janeiro e Jango é obrigado a se exilar e a junta militar assume o poder. Quem foi João Goulart? João Goulart, Jango, assumiu a presidência do Brasil em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. O projeto político de Jango incluía promover reformas de base com o objetivo de reduzir desigualdades como reforma agrária, reforma fiscal e reforma administrativa. Castelo Branco. Atos inconstitucionais, plenos poderes aos militares e garantia a sua permanência no poder. Alterar a Constituição, suspender direitos políticos, cassar mandatos. Fim das eleições diretas, partidos políticos fechados, bipartidarismo, Arena e MDB. Oposição. Nova Constituição. O governo de Costa e Silva foi conhecido pelos seus anos de chumbo, o qual tinha como características a repressão, violência, tortura aos opositores, restrição aos direitos políticos e a liberdade de expressão.
houve também o crescimento de passeatas contra medidas antidemocráticas. E a oposição cresce. A exemplo dessas passeatas, temos o movimento estudantil, e nessa parte de oposição, temos que, além das agitações estudantis, tínhamos os movimentos de luta armada, como assaltos a bancos e ações de guerrilha rural, e as manifestações dos trabalhadores contra o arroxo salarial também foram de grande participação. Além disso, a Igreja Católica, apesar de ser favorável ao regime militar, possuía integrantes que progressivamente iam vendo que era reprovável os métodos dos militares que feriam os direitos humanos. E a Igreja em Roma, ela passava por um momento de renovação e retorno ao trabalho com as classes mais pobres. E essa mudança foi entendida pelos militares como uma infiltração do comunismo dentro da igreja, e por isso vários membros do clero também foram vítimas de torturas e prisões indevidas. Temos também o AI-5, que vai ser melhor explicado pela Andressa depois, e temos o tropicalismo, que foi uma música em protesto, foi um movimento musical na qual a música ela significava um progresso durante a ditadura militar, e um exemplo muito claro disso é a música Cálice, de Chico Buarque. Temos aqui um trechinho dela. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai. A música ao todo tem 5 minutos e ela tem várias críticas ao regime, mas essa primeira parte, ela traz também um significado muito importante. Então, o cálice da música, ele pode ser entendido como um cálice de vinho, como o do padre na igreja, e também o cálice de cálice, de afasta de mim esse cálice, de afasta de mim essa censura, essa repressão, essa proibição de se falar cálice. E também o cálice de vinho. Vinho tinto de sangue, ele é uma analogia cristã com o sangue de Jesus, que na igreja o vinho tinto dentro do cálice representa o sangue de Jesus. E ali nessa música, o vinho tinto de sangue, ele representa o sangue brasileiro que sofreu na tortura. Então, esse sangue seria o sangue das vítimas que sangraram. Portanto, o AI-5 é considerado uma resposta pensada dos militares para as tentativas da sociedade brasileira de resistir contra a ditadura. Foi instituído em 13 de dezembro de 1968 e permitia ao presidente fechar o Congresso Nacional, fazer leis e ordenar a intervenção nos estados e municípios, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar estado de sítio, que é um instrumento burocrático e político em que o chefe de Estado suspende por um período temporário a atuação dos poderes legislativo e judiciário. Trata-se de um recurso emergencial utilizado para agilizar as ações governamentais em períodos de grande urgência e necessidade de eficiência do Estado. Suspender o direito de habeas corpus aos acusados de crime contra a segurança nacional, além de censurar a liberdade de expressão. Médici. Ele fez a intensificação da censura por meio dos meios de comunicação, prisioneiros e torturados. Teve um milagre econômico, que foi o crescimento econômico em 1968 a 1973, aumento de investimentos na produção, políticas anti-inflacionárias, entrada de capital estrangeiro e impulso econômico, mundo do trabalho fortemente disciplinado,
o que gerou o aumento do PIB, dívida externa e dependência brasileira por empréstimos externos e desigualdade de renda. Propaganda ditatorial tinha como objetivo disseminar o orgulho pelo país. A propaganda oficial ela tinha o crescimento econômico, representado pelas suas grandes obras, das obras faraônicas, que depois a Cláudia e a Gabi vão comentar sobre elas. Também tínhamos o tricampeonato de futebol, que a Copa do Mundo foi ganhada pela seleção brasileira bem durante o período de ditadura, e isso foi usado como uma propaganda eleitoral, de que se no governo deles, o Brasil ganha. O que levou o Brasil a uma propaganda ufanista, com lemas de Brasil, ame-o ou deixe-o, ou ninguém mais segura esse país. Geisel. Abertura política lenta, gradual e segura. Para um regime democrático, mantendo os grupos de oposição e movimentos populares excluídos dos processos de decisão política, senadores da oposição. Crise do petróleo, diminuição do investimento estrangeiro, inflação de 30% ao ano, fim do milagre econômico, insatisfação popular, desgaste das Forças Armadas, tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Ataque clandestino de militares, linha dura contra Geisel. Denúncias do regime militar pela sociedade mobilizada, a ditadura se tornou insustentável. Revogou a L5. Figueiredo criou a lei da anistia, onde presos políticos foram sendo libertados e os exilados voltaram ao país. Surgiu o pluripartidarismo, PDS, que era o antigo Arena, PMDB, PT e PDT. Iniciou o movimento de diretas já. A população mobilizou-se pela realização das eleições diretas. Porém, como a Constituição previa a eleição pelo Congresso, Tancredo Neves foi eleito por voto direto. Mas ele faleceu antes de assumir o poder e foi José Sarney que assumiu a presidência. E em 1989, o povo voltou a votar. Educação. O período resultou em uma remodelagem tanto social quanto educacional. Assim sendo, a rigorosa imposição de leis frente à sociedade demonstrou um domínio autoritário e centralizador que se voltou intensamente à reestruturação da educação. Dessa maneira, conforme a ideologia política e econômica, foram realizadas, então, reformas voltadas à transformação da educação convencional em educação tecnicista e mentalidade empresarial. Instalada a educação tecnicista, esta teve por objetivo a neutralidade científica inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade. Esse novo quadro teve como consequência a insatisfação social demonstrada principalmente através de revoltas estudantis. Economia. A ditadura militar intensificou o processo de industrialização do país e, com isso, atraiu investimentos de empresas estrangeiras que se instalaram no Brasil. Criou e reorganizou empresas estatais para consolidar setores básicos da economia. Todos os investimentos resultaram no chamado milagre econômico, uma fase de crescimento econômico rápido. Durante o primeiro período do governo militar, houve o Plano de Ação Econômico do Governo, que tinha como objetivo principal o controle e a redução da inflação no Brasil através da redução do endividamento do governo a partir do controle de gastos pelo mesmo. Para isso, foi elaborada também uma política de reajuste salarial, que ofertava ao trabalhador reajustes anuais sempre menores que a inflação no ano anterior.
Isso, obviamente, resultou muita insatisfação popular e, consequentemente, greve, e por isso foi estabelecida a Lei da Greve, que estipulava condições extremamente complicadas para a realização da greve no Brasil, tornando quase impossível a realização desse direito no país. Social. Foi um período marcado por forte concentração de renda e crescimento nas cidades. A população urbana passou a ser maior do que a população rural. Aqui nesse gráfico vemos o aumento da população urbana no Brasil durante a ditadura, que em 1964 era de 50,005% e no último ano da ditadura era de 69,8%. Infraestrutura. A ponte do Rio-Niterói foi sempre o sonho de fazer uma ligação entre duas cidades, existia desde o Império. A hidrelétrica de Itaipu Binacional é a maior geradora do mundo e abastece 50 milhões de residências. O progresso costuma ter custos políticos, sociais e ambientais. Quando as comportas de Itaipu fecharam para que o reservatório fosse alagado, a natureza cobrou seu preço. Em 2 semanas, o lago fez desaparecer as cataratas das 7 quedas do Rio Paraná e alagou diversas propriedades em suas margens. Transamazônica. Construída com o objetivo de interligar as regiões, especialmente a região norte, com o restante do Brasil, e povoar aquela área tão desabitada. Com a rodovia transamazônica não é pavimentada, fica intransitável entre outubro e março, período que determina a época chuvosa na região. Angras 1, 2 e 3. Além de diversificar a matriz energética, elas não têm sazonalidade com outras hidrelétricas. Estão instaladas perto dos centros consumidores. O país tem a 6ª maior reserva mundial de urânio. Saúde. Na época existia o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ou seja, pelo nome já podemos ver que ele apenas atendia as pessoas que contribuíam com a Previdência Social. E os demais brasileiros eram considerados indigentes e atendidos apenas em serviços filantrópicos, serviços comunitários, como os de igrejas e ONGs. Em 1976, quase 98% das internações eram feitas em hospitais privados. Hoje, 70% dos brasileiros não têm plano de saúde e recorrem ao SUS quando precisam. Esse sistema, obviamente, não atingia toda a população, que carecia de doenças e acidentes, os quais poderiam ter suas consequências amenizadas, caso o serviço fosse dado para todo mundo.